Capítulo 14. Introdução à visualização de dados. Nossa agenda cobre introdução à visualização de dados, ciência de dados e visualização, ferramentas de visualização de dados e visualização de dados como arte. Introdução à visualização de dados. Data Visualization, ou visualização de dados, se tornou uma área fascinante na área de Big Data, com o desafio de representar visualmente dados em grandes volumes. O trabalho final de um cientista de dados é o de mostrar os resultados dos trabalhos de análise, modelos estatísticos utilizados, algoritmos computacionais, história que os dados querem contar, profecias e previsões que acontecerão. Para isso, utiliza técnicas de visualização de dados, que são formas interativas e visuais para representar as informações em um formato mais humano, mais atraente e visual. O que é Data Visualization? De uma maneira simples, podemos dizer que são formas de representar os dados, utilizando a combinação de imagens, figuras, gráficos, cores, sons, elementos gráficos e visuais. É a forma mais expressiva de conexão entre os computadores e seres humanos, facilitando o entendimento da informação de uma maneira visual e representativa. Visualização não trata apenas de apresentar os dados de forma atraente, mas também interpretá-los e entendê-los para dar suporte à tomada de decisões. Visualização de dados precede a área de Big Data e ganhou escala no mundo dos negócios com Business Intelligence e, mais recentemente, com o crescimento da área de análise de dados e ciência de dados. Ciência de dados e visualização. Ciência de dados é um processo composto por etapas, e a visualização dos dados está integrada em boa parte delas, em especial na fase final, para explicar os resultados, justificar os insights, comprovar as hipóteses e convencer os stakeholders, os interessados, de que os investimentos em Big Data trarão retorno para a empresa. Visualização de dados. A apresentação final de um trabalho de Big Data é o momento da verdade e, portanto, deve ser simples e objetiva, com elementos gráficos entendíveis, dinâmica, permitindo troca de dados e alterações gráficas, com painéis, dashboards interativos, capazes de utilizar gráficos apropriados, bem escolhidos, para representar o tipo de informação a ser visualizada, capaz de responder perguntas sobre os dados e as hipóteses levantadas. Cientistas de dados sabem que a visualização de dados não substitui um bom modelo ou método de análise, mas tem papel importante no suporte ao processo de ciência de dados. A visualização de dados pode ser bastante útil na etapa de exploração de dados e mais ainda na apresentação final do projeto aos stakeholders, que são os investidores, os interessados em Big Data. Os dados visuais a serem criados dependem das variáveis utilizadas e da ênfase dada em cada uma delas. O modelo ruim de análise não consegue se sustentar mesmo utilizando as melhores ferramentas gráficas do mundo. Ferramentas de visualização de dados. A visualização de dados, aqui considerada como Visual Analytics, pode ser gerada a partir de ferramentas de mais alto nível ou mesmo ferramentas de programação, que trazem bibliotecas de apoio. Algumas delas são o Tableau, R e Python, Plotly, D3.js, Neo4j, Google Charts e Geph. Visualização de dados como arte. Contar histórias sobre os dados passou a ser uma profissão valorizada e uma das raras habilidades necessárias ao cientista de dados. A visualização de dados envolve ciência e arte. Como ciência, com todas as ferramentas técnicas e metodologias de ciência de dados disponíveis para a realização da análise. Como arte, com design refinado, gráficos bem elaborados, cores, organização, estética, enfim, atributos artísticos que proporcionam uma experiência visual mais agradável e altera a percepção do usuário. Encerramos aqui o capítulo 14. Vamos em frente.